Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as doenças cardíacas mais comuns que afetam as crianças. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com o médico Zildo Vituri. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. 5. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 998 442229. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com o nosso convidado de hoje, o médico Zildo Vituri, com quem nós vamos conversar sobre diversas questões importantes sobre as doenças que mais atingem as crianças. Doutor Zildo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez no Mídia e Saúde na TV. Boa noite, Alderi, tudo bem? Estamos caminhando, né? Na lida, né? Você também sempre nessa vida corrida, né, doutor? Faz parte, né? O problema, a questão é administrar, né? Sempre é administrar, né? Corrida sempre vai ser. A gente precisa aprender a priorizar as coisas também, né, doutor? Principalmente nesse mundo que impõe tantas coisas, cobram, né? Mas é uma coisa boa, não é? Trabalhar sempre é bom, mas é claro que você desacelerar também é importante, né? Principalmente nós que estamos sempre nessa coisa da pressão, do estresse, né? É verdade, com certeza. Pessoal, para quem não conhece o Dr. Zildo Vituri, ele é médico, se dedica na parte de cardiologia infantil e também ecocardiograma fetal. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, da tua trajetória, né? Quais foram as suas motivações para se dedicar a essas vertentes na medicina aí, né? Bom, essa é uma trajetória já bem longa, né? Cheguei em Maringá em 1991. Eu fiz cardiopediatria no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E o que me motivou, assim, na verdade, a minha formação é pediátrica, básica, né? É que eu queria fazer alguma coisa nesse ramo que é muito impactante na vida das crianças, que são as cardiopatias congênitas. Então eu me dediquei bastante a estudar e a me dedicar aí a esse trabalho, porque é um trabalho que, na verdade, quando eu cheguei em Maringá, não tinha ninguém que fazia exclusivamente isso. Lógico que existia outros cardiologistas gerais que fazia cardio adulto e fazia pediátrica também, mas fazer exclusivamente cardiologia pediátrica fui eu que comecei em Maringá. Entendi. Doutor, e quando você fala crianças, você atende de que idade? Qual é a faixa etária exatamente que você atende aí desse público? Bom, eu atendo até antes de nascer, né? Quando é feto, eventualmente, que precisa de uma avaliação. E geralmente não tem uma data, uma idade limite, né? Oficialmente não existe isso, eu posso atender qualquer idade. Mas, de maneira geral, eu atendo os pacientes até a adolescência e alguns que são pacientes meus já desde da infância, ali dos primeiros dias de vida, eu acabo prolongando esse atendimento e vou até na vida adulta e o começo da vida adulta, 20 anos. É que, na verdade, doutor, até essa semana nós conversamos sobre essa questão, né? As pessoas se adequam, se acostumam e pegam confiança também, né? Porque eu acho que na hora de procurar um profissional são vários fatores, né? Eu acho que a empatia, né? A confiança. Então, isso que você comentou
você começa lá na infância, a pessoa cresce, mas ela criou um vínculo importante ali que transmite confiabilidade, né? Então, creio que essas pessoas que já ultrapassam aquela faixa que, teoricamente, você só atenderia, né? Te procuram esses vínculos mesmo, esses elos que foram, né, estabelecidos, né? Com certeza, e na verdade é bastante gratificante. Alguns pacientes eu digo assim, olha, você já fez 18, 20 anos, eu faço um relatório e encaminho para um cardiologista geral e eles frequentemente falam, não, eu quero continuar aqui. É lógico que isso é extremamente gratificante e é bem isso que você falou. As pessoas criam um vínculo e você imagina, eu brinco sempre que às vezes a pessoa que você, sei lá, corta o cabelo, faz a barba, ele deixa de fazer aquele atendimento ou se muda, você fica chateado. Imagina um médico que te atende há 10, 15 anos, né? Se tem um vínculo extremamente forte, né? De 15, 20 anos e de trocar, assim, do profissional. Então, eles geralmente não querem trocar e eu vou postergando a passagem para o cardio adulto. Só que isso aí existe para vocês médicos, né, levando em conta essa situação, tem uma consequência no sentido assim, uma sobrecarga. Nessa semana mesmo nós conversamos, né, da correria, que sempre que eu converso com você sempre tô na correria, tal. Isso deve decorrer também dessa questão, né, doutor? Não é simplesmente uma escolha, você escolheu uma vida frenética, uma vida corrida. Eu acho que essa situação particular do paciente escolher você, querer que você realize um determinado exame ou uma avaliação cardíaca, né, ou cardiológica, né? Eu acho que tem tudo isso, né, para repercutir nessa demanda e nessa correria que você vive. Com certeza. Essa é a parte que a gente já conversou em outras situações, que é falar não, né, que também é uma coisa importante. É óbvio que nessa situação dessa demanda, eu falar não fica muito mais difícil, porque eu tenho pacientes adultos que foram para a Europa e antes de ir para a Europa ele veio fazer uma revisão com 20 e poucos anos e eu disse, olha, eu vou fazer um relatório e aí você pode ser atendido por outra pessoa. E ele me disse, não, negativo, eu vou ficar lá 2 anos em Portugal e quando eu voltar eu vou vir aqui, né? Então o que eu vou dizer para esse paciente? Eu não vou te atender? Então aí entra essa situação que eu te falo às vezes. Não é que eu busquei, mas é lógico que é gratificante. Você busca, né, fazer um trabalho correto que as pessoas respeitem. Por outro lado, às vezes acaba implicando numa sobrecarga que você não quer, porque às vezes também você tem outras demandas pessoais e acaba ficando difícil você falar, não vou te atender. Mas bacana disso aí, né, doutor? Eu acho que é o reconhecimento, né? Eu acho que, de certa forma, como você falou, é gratificante, porque apesar de gerar essa sobrecarga, mas talvez a compensação venha por esse reconhecimento, por entender que as pessoas criaram esse vínculo de confiabilidade, de respeito, de saber que está em mãos confiáveis, né? Com certeza, isso aí é o que faz né, com que eu me levante e falo, vamos em frente, né? Não vou reclamar disso, claro. Porque esse reconhecimento, isso não é uma mera retórica, é um estímulo, com certeza, né? Hoje mesmo tive a oportunidade de um paciente falar, eu queria que você continuasse me atendendo, e eu disse, olha, mas talvez, né, não seja mais possível, porque eu estou, né, quando chega numa certa idade, hoje mesmo me aconteceu isso. Então, é gratificante, com certeza, porque faz com que você, né, crie uma força que às vezes você acha que não tem mais. Então, claro, é muito gratificante, com certeza. Mas, por outro lado, é lógico que implica aí numa certa sobrecarga. Mas tudo na vida, né, doutor? Tem o ônus e o bônus, né? Com certeza. A vida, acho que em todas as variáveis aí tem isso aí, né? Você fez um comentário, doutor, que atende quando eu te perguntei a faixa etária, desde que idade, você falou desde o feto, né? Mas nesse caso específico do feto, são questões particulares ou, via de regra, você vai atender a mulher ali que está grávida? Bom, aí existe hoje, hoje não, já há muitos anos, o exame que é feito do coração antes de nascer. Existe um protocolo, uma idade ideal para ser feito esse exame,
que é na verdade, um complemento do exame morfológico obstétrico, que de preferência é feito entre 24 e 28 semanas, que alguns obstetras pedem de rotina, independente de fatores de risco, e alguns pedem quando tem fatores de risco para uma cardiopatia congênita. Então, quando eu disse que eu começo a atender antes de nascer, é em função desse exame. Mas muitas vezes não é só fazer o exame. Muitas vezes a criança tem uma arritmia cardíaca identificada pelo exame obstétrico e acabam encaminhando para eu avaliar e tomar a conduta do que vai ser feito com essa situação que a gestante está vivendo ali com esse feto. Então, por isso que eu disse que eu acabo atendendo antes de nascer e prolonga aí, não tem uma data definitiva para parar de atender. Entendi. Em outras palavras, o que você diz significa que o feto tem que ter um indicativo ou uma propensão a um problema cardíaco para você ser convidado para fazer uma avaliação? Geralmente assim, exceto o exame de rotina que pedem para fazer um exame para avaliar, que é o ecocardiograma fetal, que nada mais é, que é um ultrassom específico do coração, que é pedido independente de ter suspeita. Então, esse exame, o ecocardiograma fetal, eu faço independente de um fator de risco ou uma suspeita. Aí depende do obstetra, que na sua rotina pede esse exame como um protocolo estabelecido que ele vai pedir, como ele pede um ultrassom obstétrico com 12 semanas, com 22, com 28, com 32, ele pede o eco fetal, mesmo sem um indicativo de risco. E existe algumas situações que está acontecendo alguma coisa, uma arritmia ou uma suspeita de uma doença cardíaca, que aí eu sou solicitado para opinar no caso e fazer o ecocardiograma fetal e conduzir, no caso, e orientar a família, acolher e explicar as possibilidades que advêm desse diagnóstico. Qual que é a diferença do ultrassom obstétrico normal, vamos dizer assim, em comparação ao fetal? Bom, o exame obstétrico comum que eu digo que não se dedica exclusivamente ao coração, ele vai, em algumas instâncias, quando tem solicitado um morfológico que faz uma avaliação global do bebê. Esse exame é um exame no qual ele vai avaliar membros, rim, fígado, né, o cérebro e também avalia o coração, mas obviamente de uma forma mais superficial. Quando eu faço o exame, eu só vou fazer o coração, eu vou avaliar o coração com mais detalhes. O princípio do exame, do aparelho, ou seja, é o princípio que eu digo físico, é a mesma coisa, por onda ultrassônica, só existe um preset para fazer o obstétrico, eles usam um programa que tem uma penetração de onda diferente e quem faz o exclusivo coração tem um outro preset, um outro programa, mas em princípio a diferença é que os exames obstétricos, eles avaliam o bebê de forma global. Eu só vou avaliar o coração. Nem sei avaliar o resto do bebê. Ele é mais específico e mais preciso, então? Ele tem que ser mais preciso e é específico e mais coração. preciso. Entendi. Você citou uma expressão aí, cardiopatias, né? Cardiopatias congênitas, né? O que significa, doutor? Cardiopatias congênitas. Cardiopatias congênitas significa que essa criança, ou esse feto, que a criança vai nascer e vai ter essa cardiopatia, é um defeito cardíaco que ele já traz já no nascimento, não é adquirido pós-nascido. É uma má formação que ele detém desde a vida intraútero e posterior também. Então, cardiopatias congênitas são defeitos dos quais essa criança já nasce com esse defeito cardíaco, porque nós podemos ter cardiopatia adquirida. Uma infecção grave pode fazer com que o coração tenha uma lesão pós-infeccioso por vários outros motivos. Então, por meio do ecocardiograma fetal, é possível identificar uma possível uma cardiopatia congênita? Com certeza.
especialmente as cardiopatias mais graves, são identificadas com ecocardiograma fetal. E já se trata também, doutor, na barriga da mãe, a criança, ou como que funciona? Bom, com certeza, sim. Não todas as cardiopatias. Existem algumas limitações. Mas, por exemplo, quando eu falei em arritmias, alguns tipos de arritmia, que é ritmo rápido, coração batendo muito rápido, você usa o medicamento para a mãe. Claro, vai ser monitorado, uma série de coisas, e esse medicamento vai chegar ao feto. Então, esse é um dos pontos. Intervenção em lesões anatômicas, que aí não seria arritmias, já existe, não é tão comum que seja feito intervenções, e tem alguns centros no Brasil, não são todos os lugares que detêm esse tipo de intervenção, que são feitas antes do bebê nascer. Especialmente o tipo de intervenção mais realizada, assim, que são mais realizadas, é quando tem uma válvula, que nada mais é que uma portinha de uma artéria, que não se abre, aí são as mais indicadas de fazer intervenção. Agora, grandes cirurgias intraútero não são feitas intraútero. Quando você usa o termo intervenção, necessariamente é intervenção cirúrgica ou é uma intervenção que pode ser medicamentosa ou outro recurso? Bom, pode ser medicamentosa, no caso, quando é um tratamento, uma arritmia é uma intervenção medicamento. Certo. Você vai usar um medicamento que vai ser dado para a mãe para chegar no feto. Uma intervenção através de procedimentos cirúrgicos, aí seria através de catéter para chegar lá no coração do feto e fazer uma abertura de uma válvula. Esses são procedimentos muito, vamos dizer, singular, não é sempre que isso vai acontecer, e não são todos os lugares que realizam esse tipo de intervenção. São intervenções feitas em serviços que a gente chama terciários, que no Brasil tem alguns centros, principalmente São Paulo. Entendi. Doutor, então as cardiopatias congênitas existem vários tipos, é isso? Existem dezenas de tipos, né? São válvulas, que são pequenas portinhas que se abrem do coração, que pode não se abrir ou estar ausente. Defeitos na parede que divide coração esquerdo de direito, que seria comunicações, que são espaços que o sangue passa por um lugar que não deveria. Artérias invertidas, ausência de algum tipo de artéria. Artérias que chegam no lugar errado. Então tem dezenas. Entendi. E existem causas específicas para esses problemas? As causas de cardiopatias congênitas, na maioria das vezes, elas são chamadas de transmissão por código genético. Existem, obviamente, existem situações nas quais uma infecção materna, o uso de algum tipo de droga, no caso, principalmente o álcool, não o álcool, uma meia taça de vinho, é o excesso. Mas o excesso, o álcool, embora nós desestimulamos o uso de álcool durante a gestação. Dependente da quantidade. Dependendo da quantidade, mas só para elucidar que senão cria um clima, né? Sim, sim. Uma gestante que consumiu muito álcool, isso pode prejudicar. Tem várias infecções virais que podem levar a um defeito no coração e associado com problemas neurológicos, alguns tipos de vírus que vão interferir na formação do coração e também na questão neurológica. Então, mas as cardiopatias congênitas, predominantemente, a maioria, é transmitida através de um código genético. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho, meu pai também não tem, então o avô também não tem. Isso, ok, mas pode ser que seja uma transmissão de um código genético há mais tempo, então sempre vai ter a maioria das cardiopatias congênitas não são derivadas de alguma coisa que acontece durante a gestação. De um fator específico, de um hábito inadequado. Não tem uma coisa secundária que usou isso, mas existe sim, como eu disse, existe inclusive medicamentos que podem levar a uma malformação, alguns tipos de vírus, e eu citei droga, que é o álcool, na verdade é uma droga lícita no nosso meio, mas é uma droga. E então, te respondendo, a maioria não é derivado
de uso de coisas, de medicamentos ou de drogas pela gestante. A maioria é determinada por um código genético que a gente não tem uma explicação. Ou seja, a pessoa pode levar a gestação de uma forma saudável e adequada, sem consumir nada tóxico, nada prejudicial, e mesmo assim, pela questão do código genético, o feto ter uma formação cardíaca. Eu diria para ti, praticamente a maioria. Maioria é isso, é exatamente isso. Tá certo. Doutor, eu queria te convidar para a gente fazer uma breve pausa, tomar uma aguinha. E na sequência, eu queria que você falasse das principais doenças que atingem as crianças em outras faixas etárias, fora a questão do feto aí. Tá bom? Fazer um breve intervalo e a gente conversa. Beleza? Pessoal, fazer uma breve pausa aqui para os nossos comerciais. Na sequência, vamos ver com o doutor Zildo aqui, né? As doenças principais que afetam as crianças, independente da questão fetal. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco, e agora vamos conversar com o Dr. Zildo sobre as doenças mais comuns em outras faixas etárias, formas de prevenção, tratamentos, enfim. Dr. Zildo, comentamos bastante já, né, sobre a questão fetal, e agora eu queria que você falasse qual mais tipo de crianças e idades que você atende aí e as principais doenças? Bem, existem aí as doenças que a gente mais atende. Eu vou ter que falar o termo técnico, porque não tem como, você me perguntou. Claro. Chama comunicação interventricular, que nada mais é que um furinho na parede que separa o coração esquerdo e direito. É o 50% de todos os defeitos congênitos. Nós atendemos as crianças que têm defeitos pequenos, coisas que não são graves, crianças que têm defeitos graves, que precisam de cirurgia, e muitos defeitos não vão precisar de cirurgia, vão precisar de um acompanhamento, não vai precisar de medicamentos, e você vai conviver com eles. Existem muitos defeitos que você pode conviver, embora seja congênito, nasceu com ele, mas não necessariamente precisa de nenhuma intervenção, nem medicamento, nem cirúrgica. Alguns, como comunicação interventricular, que é um furinho entre a esquerda e a direita, a parede que separa o coração esquerdo e direito, muitos também obliteram, fecham espontaneamente, cria um mecanismo de fechamento e resolve. Hoje, na fase que nós vivemos, a obesidade faz com que as crianças cheguem para nós para fazer uma avaliação devido a um risco de hipertensão ou de uma hipertensão, especialmente em adolescentes. É comum? Não é comum a hipertensão em criança, né? A hipertensão em criança é um evento incomum, mas existe algumas alterações do coração, que é o estreitamento da nossa principal artéria, que chama coartação de aorta, que nada mais é que um estreitamento da principal artéria, que vai levar à hipertensão. Aí a gente chama de hipertensão secundária, ou seja, é devido a um defeito. Existe a hipertensão, que é devido a um problema renal, fica mais a cargo dos nefrologistas pediátricos, mas é uma causa de hipertensão que às vezes nós, cardiopediatra, também acabamos por atender junto com os nefros pediatra. E a hipertensão, semelhante à hipertensão do adulto, que na medicina nós chamamos de primária, ou seja, não tem uma causa
já é raro, mas hoje, em função de IMC alto, né, de sobrepeso, já começa a acometer os adolescentes, os pré-adolescentes. É uma situação não tão comum, mas que já no mundo inteiro já começa a preocupar, porque a obesidade é um dos fatores que vai, em alguns casos, levar à hipertensão. Então, é um dos problemas que já existe de saúde mundial. Entendi. Agora, você já identificou crianças mesmo? Crianças tipo 4, 5 anos, 5 a 10 anos com hipertensão? Então, como eu disse antes, com hipertensão, nessa faixa etária, praticamente só os que detêm algum defeito, são as chamadas secundárias. Aí, mesmo o bebê de meses, que tem o estreitamento da aorta, já está hipertenso. Vou avaliar uma criança numa UTI com 1 mês de idade que suspeitaram, se ela tiver isso aí, que é uma cardiopatia, que é o estreitamento da aorta, ela vai estar hipertensa. Mas aí é devido a essa causa. Entendi. Você comentou no início esse problema o primeiro problema que você falou do furinho lá, não é o sopro infantil que fala não, né, ué? Não, o sopro é um barulho. Sopro é um barulho. É um barulho, que pode ser devido ao furinho, que no caso da comunicação, que é o mais comum, mas o sopro, isso é importante. O sopro é um barulho, gente. Quando a pessoa diz, sopro não é um problema efetivamente. Não, o sopro é um sinal que nós chamamos, é um barulho diferente, que ele pode ser devido ao furinho, que é chamada comunicação interventricular, mas ele pode ser devido a um estreitamento de uma válvula. Tem a válvula pulmonar, a válvula aórtica, porque o sangue faz um redemoinho ali e provoca o sopro. Então, quando o paciente diz, o meu filho tinha um sopro, doutor, eu digo, e qual que era o problema? Aí ele diz, era um sopro. Eu digo, mas isso não me diz qual é o problema. O sopro é só um sinal. O sopro por si só não é um problema. Não é um problema, é um barulho. Agora, quando que ele denuncia um problema? Bom, aí é após a investigação, porque existe o sopro que não é decorrente de nenhuma cardiopatia, que é devido à característica de tórax, que é comum em as crianças de 3 a 7 anos, quando elas estão com o tórax mais longilíneo, mais fino, e que na ausculta o pediatra vai ouvir um barulho e vai dizer, eu estou ouvindo aqui um sopro. E aí vai para a investigação, avalia se tem algum defeito, se tem algum furinho, algum estreitamento de válvula. Se a conclusão for que não tem nada, isso é o sopro que a gente chama fisiológico ou inocente. Não tem o que fazer, então. Não precisa ser feito nada. Não precisa ser feito porque ele não tem uma doença cardíaca. Ele não vai evoluir esse problema. Não vai aparecer problema porque é a vibração do sangue pelas cavidades do coração que o pediatra vai auscultar com o estetoscópio devido à proximidade desse movimento do sangue dentro das cavidades. Então ele se torna um barulho que o pediatra vai identificar, vai ser investigado. Se não tiver nada, a gente vai classificar como sopro inocente ou fisiológico. Tchau, não precisa acompanhar, não precisa se preocupar. Não tem idade para desaparecer, mas geralmente, quando eles ficam mais musculosos, a 10, 12 anos, a caixa torácica fica com mais músculo, vai ter mais massa muscular, você deixa de ouvir, porque a distância do coração para o nosso estetoscópio fica maior. Então, resumindo, sopro não é o nome de uma doença. O sopro é um barulho, que pode ser uma manifestação que pode ser devida a um furinho, a um estreitamento de uma válvula, ou não ser nada. Mas para dizer que não é nada, vai ter que investigar. Doutor, o estresse, a ansiedade, são transtornos aí, né, distúrbios que têm gerado muitas consequências na vida adulta, principalmente, né, inclusive com relação ao coração. Taquicardia, enfim, uma série de questões. Na infância, como que você vê as arritmias cardíacas? Que a pessoa sempre fala popularmente, meu coração está batendo muito acelerado, né? Acontece isso na infância? E quando acontece, como que você avalia, investiga, você supõe ser algum problema, ou mesmo decorrente, algo transitório? Como que você vê isso aí? Essa pergunta é boa porque é bastante comum que a criança reclame que o coração está batendo.
E não é muito comum você ter a percepção dos batimentos cardíacos. E quando esse paciente chega para nós, é um desafio, porque você diferenciar uma arritmia verdadeira, que normalmente, no caso, que provoca palpitação, ou seja, sensação de batedeira, a maioria das arritmias é ritmo rápido, que vai para 200. Porém, se ele é transitório e chega para você sem esse número de batimentos, nós vamos ter que fazer o diferencial, que aí entra a questão que você acabou de abordar. E o médico, por isso que o médico tem que fazer perguntas, não só exame, saber como que o sintoma é referido e qual o tempo que essa criança reclama. Então, quando chega para mim, eu já pergunto, aí assim, como é que foi os batimentos? Aí foi no dia que tinha a prova, e aí o coração, a gente ri aqui, mas é verdade, o coração ficou muito acelerado. Então eu, ao longo de 30 e poucos anos de experiência, às vezes em 5 minutos, eu já coloco numa escala que provavelmente tem origem emocional. Ou, né, não é só uma questão mais superficial, é um evento que a criança está se manifestando porque tem um conflito familiar, uma doença na família, uma separação, o nascimento de um bebê e a criança tem 4, 5, já atendi de tudo que você possa imaginar, né? Que agora ele reclama que o coração está batendo, está com dor no coração. Então eu vou analisando todo esse contexto. Aí às vezes eu digo, tem mais filho? Ah, tem um nenê lá em casa que está com 1 mês. Eu digo, quanto tempo faz que ele começou com essa queixa? Ah, faz 1 mês e pouco, doutor. Então, estou te colocando assim. Então, aí tem essa questão emocional, às vezes que parece superficial, mas não é. Conflito familiar, uma doença familiar séria, um problema na escola, que junta as questões das inseguranças, né? E é bastante comum, né? Falando em termos de estresse, que é bem comum também nos adolescentes, que é um período tumultuado que é para todo adolescente. Ou seja, a questão emocional justifica esse descompasso aí das batidas cardíacas, né? Na verdade... Nesses casos que você citou, nesses casos, sim, e nós temos que tentar fazer o diferencial, porque existem as arritmias que são, digamos, patológicas e que necessitam de uma intervenção. Agora, uma palpitação porque está com um conflito, não estamos menosprezando o conflito, só estou dizendo que não seria uma arritmia verdadeira, né? Se eu tiver bastante estressado, vai descarregar adrenalina na minha circulação e a adrenalina vai aumentar o meu número de batimento. Então, se a criança, o adolescente está com um conflito, está sofrendo um bullying, está ansioso, está com medo porque tem uma prova, ou porque sofreu uma intervenção mais assim do professor ou da família, ele vai aumentar o número de batimentos. Nós temos que diferenciar isso de uma patologia que precisa intervenção com medicamento. Entendi. Eu quero voltar nessa questão, doutor, mas antes eu queria te perguntar, você citou um termo aí, né, uma expressão, dor no coração. Quando as pessoas falam que o coração dói, é uma figura de linguagem ou literalmente o coração pode doer? Porque de uma forma geral os órgãos, né, podem apresentar dor. Como que é a questão do coração? Olha, o coração, ele dói sim, de várias maneiras. Vamos tentar, no caso, pegando as crianças, eu sempre faço uma diferenciação se há um desconforto. No caso de uma arritmia, vamos colocar não só a palpitação, porque está com estresse, descarregou adrenalina, está com medo da prova, ou sofreu um bullying ou coisa do gênero. Uma arritmia verdadeira, que o coração foi para 200, é um problema elétrico. Às vezes, ele não fala que está com palpitação, ele tem 4, 5 anos. Ele fala que o coração está pulando, ele fala que o coração está batendo muito forte. Então, não é bem uma dor. Porém, existe a dor. No caso, na pediatria, não é tão comum uma dor, mas a expressão da criança vem como dor. Agora, no adulto, que não é a minha área, mas se a pessoa infartar, essa história de coração não dói é mentira. O coração dói porque vai faltar o oxigênio devido a uma obstrução de uma artéria e vai doer.
E tem outras situações que é uma infecção do pericárdico, que é o que engloba o nosso coração, que pode ser por um vírus, que também vai dar dor em pontada, e a gente vai usar todas as demandas da medicina para identificar. Entendi. Mas existe a dor, sim, ela dói. Claro. Doutor, por falar, pegando um gancho aí com a tua fala, a questão do infarto. Crianças infartam também? Podem infartar? Poxa, essa é uma questão mais rara, né? Existem algumas situações que a criança pode infartar, mas é por uma má formação na coronária. Nós temos ali as artérias coronárias, assim, 2 coronárias principais, esquerda e direita, e uma delas, que é mais comum à esquerda, ela sai de um lugar que leva sangue sem oxigênio. E aí, ela literalmente infarta, e é um diagnóstico extremamente difícil, que geralmente, muitas vezes passa batido até, e é um diagnóstico difícil, mas não é habitual o infarto na criança, resumindo. Mas como existe essa situação, é possível, é um infarto, mas não com as mesmas características do infarto do adulto, que é por uma arteriosclerose, que é uma artéria que já está com uma demanda devido a maus hábitos ou uma questão metabólica, não só maus hábitos, porque nem sempre é o mau hábito que leva o cara a infartar, ele pode ter uma demanda metabólica familiar, mas no caso da criança, ela é possível, mas não é comum, não vamos colocar... Claro. Colesterol. Crianças podem ser acometidas pelo colesterol elevado? Podem, assim, não são a maioria das crianças que vão ter colesterol elevado. Existem situações no qual que a gente chama que é um problema familiar, ou seja, é um problema de metabolismo, não é nem de obesidade, nem de maus hábitos alimentares, que é um problema metabólico. Eu já tive casos de crianças com 4 anos que tinha colesterol total de 400 e pouco, né? Mas é uma situação, felizmente, aparece uma a cada 20 anos. Mas, aí sim, quando chega na adolescência, com a obesidade, com alimentação realmente desregrada, com essa situação, aí você pode ter colesterol elevado, sim, e que é secundário digamos, ao tipo de hábitos de vida e alimentar. Mas esse caso que eu falei da criança menor não tinha nada a ver com os hábitos alimentares, era um problema metabólico. Felizmente não é tão comum no nosso dia a dia, mas existe. Você comentou, voltando um pouquinho da questão das arritmias, você falou que pode ser justificado em boa parte, ou a maioria, não sei, pela questão emocional, ansiedade, estresse, enfim. Mas que existem casos também que esse descompasso cardíaco pode denunciar problemas, efetivamente, doenças. É isso? Isso. Quais seriam essas doenças, doutor? Bom, o mais comum que nós lidamos que é batimento fora do compasso, que se chama extrasístole, que seria uma batida extra, são comuns na infância, porém não precisa tratamento, não tem risco. Mais comum seriam batidas a mais. No adulto, é ruim porque a pessoa tem a percepção. As crianças, ela quase não tem percepção, mas aí o pediatra, na ausculta, percebe e acaba pedindo avaliação. Então, o mais comum é batimento fora do compasso. O que preocupa são os batimentos rápidos, que geralmente é por problemas elétricos. O coração faz um curto-circuito e, em vez de bater 80 por minuto, ele começa a aumentar e vai para 180, 200. Entendi. Geralmente, a maioria são problemas elétricos, alguns que tem uns fiozinhos a mais, literalmente uns fiozinhos a mais, e que faz uma chamada reentrada. Aí esses têm que ser tratados. Entendi. Doutor, agora, o que acontece? Uma criança que tem uma vida conturbada, tá? Uma criança que sofre de diversos tipos de problemas e constantemente ela passa por forte descarga de adrenalina, estresse, ansiedade e, consequentemente, esse coração também acelera. Os batimentos são aumentados, né? O que isso pode repercutir a médio ou a longo prazo para essa criança? Bom, o nosso coração ele é relativamente resistente, mas se for um estresse contínuo, sim, ele pode, né, vir a ter consequências a longo prazo.
Eu não diria que qualquer estresse passageiro, embora do ponto de vista emocional seja muito ruim, vai levar a uma disfunção do coração, fazer o coração começar a ficar batendo com mais dificuldade. Não é habitual isso. Mas a longo prazo, se chega a esse estresse constante, lógico, ele vai ter uma consequência futura, talvez, de levar a algum tipo de disfunção a longo prazo. Entendi. O que você mais atende na sua rotina, doutor, nas questões cardíacas aí? O que tem um carro-chefe ou, digamos assim, os principais problemas? Ou o principal? O carro-chefe, digamos assim, são a suspeita de uma cardiopatia detectada pelo famoso sopro cardíaco. Lembra que eu falei que sopro não é o nome de uma patologia. É uma manifestação. É uma manifestação clínica, é um sinal clínico. O pediatra ausculta um sopro, que pode ser patológico, ou seja, ter uma cardiopatia ou não. Então isso aí é não meu, mas de todo cardiopediatra. O carro-chefe, digamos, de pedido de avaliação. O pediatra ausculta um sopro, ele faz a pergunta: esse sopro é por algum problema ou é o inocente por característica de tórax? Esse é o carro-chefe. Então o sopro é o que mais leva a pedido de avaliação. E o segundo, por incrível que pareça, é dor no peito. Dor no peito. Só que 99% não é cardiológico. Não é cardiológico. É secundário às situações que eu já discuti. É o benefício secundário, é um estresse, é o medo que a criança manifesta. É o segundo, é dor no peito. É a dor no peito porque ela está com medo, ela está ansiosa, ou porque ela quer mais atenção, ou tem atenção demais. Não vamos entrar nesse mérito que vai ficar difícil. Discutir com o psicólogo aí. Mas eu estou te dizendo que é isso. A primeira demanda que o cardiopediatra, não só eu, mas todos, porque isso tem estudos, é o sopro, que o pediatra identifica e fala: vamos ver se tem algum problema ou é o inocente, que não seria doença, é o barulho da circulação. E o segundo é dor torácica na infância. Tá certo. Doutor, nosso tempo já está acabando. Eu queria, para a gente encerrar com chave de ouro, as principais recomendações, em linhas gerais, para os pais que estão nos assistindo, para as crianças também, no aspecto da prevenção de problemas cardíacos. O que você diria? Bom, como na maioria das vezes eu não penso que os problemas cardiológicos, pediátricos, sejam tão agudos, excetuando aquele que o pediatra vai identificar e pedir um parecer, a orientação é fazer essa avaliação para esclarecer se tem alguma coisa ou não. O que eu diria a longo prazo, que embora não seja específico da minha área, é a prevenção da obesidade. Porque o adolescente com 12, pré-adolescente, mais adolescente, 15, 16, 18, que adolescente hoje vai até quase 20 anos, o problema, com certeza, no mundo, é a obesidade. Então, esse é o ponto. Prevenir a obesidade. Prevenir a obesidade, porque ele não só ele vai levar ao risco da hipertensão, como ele vai levar ao risco de um problema coronariano futuro. Isso está muito bem estabelecido. E como é que a gente vai prevenir a obesidade? A gente vai ter que evitar os alimentos calóricos demais. E aí tem os endócrinos pediatras para isso, tem os nutricionistas. Mas a maioria de nós não precisa de nutricionista para saber o que é bom comer. Sim, sim. A maioria de nós sabemos. Mas é acreditar nisso e persistir. Então, a minha sugestão é que a gente batalhe para evitar a obesidade, que a obesidade é a doença do século. Tá certo. Doutor Zildo, nosso tempo acabou, tá? Fica já aqui de antemão o convite para um novo bate-papo, tá? Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Nos encontramos aí numa próxima ocasião. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça que vem.